nada. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente esse convite para estar aqui falando para vocês sobre um tema aí muito debatido e, infelizmente, ainda não temos uma vacina aí licenciada. Então, esse é meu slide de conflitos de interesse. Então, para essa apresentação, eu não tenho conflitos de interesse. Então, nós temos uma epidemia que já tem mais de 40 anos e temos mais de 250 trials que analisaram várias combinações possíveis aí de vacinas e, até o momento, nenhuma vacina licenciada. E quais são os desafios, né? Por que é tão difícil conseguir uma vacina para o HIV? Tá? O HIV ele tem uma alta taxa de mutação e recombinação durante a sua replicação viral. Nós temos uma ausência de modelos animais apropriados. Nós temos uma grande diversidade genética do HIV e investimentos limitados em pesquisa. Então, falar um pouquinho sobre a diversidade genética, que eu acho que é o ponto mais importante. Então, o que acontece, né? A gente sabe que não existe apenas um tipo de vírus HIV, tá? Então, isso acaba também prejudicando a formação de anticorpos específicos. Então, a diversidade genética, ela é impulsionada pela alta taxa de variabilidade genética, justamente da glicoproteína do envelope viral, que é onde há a fusão do vírus com a nossa célula CD4, o que dificulta a formação dos anticorpos amplamente neutralizantes, que o Dr. Ricardo já falou na aula dele, que são os chamados BNBs. E, além disso, essa alta variabilidade aí genética, ela dificulta uma resposta imune humoral e celular efetivas. Voltando um pouquinho em relação aos tipos de HIV, nós temos 4 grupos principais, sendo o M, o O, o N e o P. E dentro do grupo M, nós temos 9 clades. E o que acaba acontecendo ao longo aí da divisão do vírus é que esses vírus eles vão se recombinando. Então, eles vão criando cepas recombinantes. E isso acontece principalmente em algumas regiões da África e da China. Então, o paciente ele tem um tipo de vírus, mas uma porção dele é recombinante. E o que acontece? Essa variação genética dentro de uma pessoa, ela pode chegar a 30%. Então, o que acontece? É como se existissem vários tipos de vírus HIV para uma pessoa infectada. E isso acaba atrapalhando o nosso sistema imunológico na hora dele agir contra esse vírus. Além disso, o HIV tem múltiplas vias de transmissão e todas elas resultam em disseminação viral sistêmica dentro de 1 a 2 semanas depois da infecção. Então, o que acontece? São criados os famosos santuários, né, ou reservatórios, como o Dr. Ricardo disse na aula dele. E esses reservatórios, eles são obstáculos para o desenvolvimento da cura. Então, o que acontece dentro desse reservatório latente, dentro desse santuário? Ali, na verdade, existe um grupo de linfócitos TCD4 que incorporaram o vírus no seu DNA. Só que esse vírus ele fica escondido do CD4. Então, o CD4 ele não transcreve essas proteínas virais. Então, não há tradução aí para o ribossomo. Então, o que acontece? Se a gente não tem a tradução, essa proteína viral ela não é transportada lá para o nosso complexo maior de histocompatibilidade. Então, se ela não é apresentada, o linfócito TCD8, ele simplesmente ignora a presença do vírus nesses santuários. E essa resposta CD8, ela é justamente a principal arma utilizada pelas vacinas terapêuticas contra o HIV. Então, é justamente isso que vai ser aí o decorrer da minha aula, fala justamente a busca incessante por uma resposta de linfócito TCD8 efetiva, tá? Então, existem estratégias, né, o Dr. Ricardo também já falou, para a gente tentar reverter esses reservatórios latentes, porque eles são barreiras intransponíveis para o nosso sistema imunológico. Então, uma das estratégias seriam vacinas terapêuticas utilizando os agentes de reversão de latência, que o Dr. Ricardo já explicou também na aula dele, com a utilização de anticorpos bloqueadores. Aí, essa é uma das estratégias que tem sido utilizada aí em busca da cura pelo HIV. Então, a gente não pode falar do futuro sem falar do passado. Então, o que a gente teve lá nos anos 80, 90?
As primeiras vacinas contra o HIV, elas foram projetadas contra as glicoproteínas do envelope, a GP120 e a GP160. Então, a hipótese era que os anticorpos neutralizantes, eles eram criados justamente em resposta a essas glicoproteínas. E nós tivemos aí 2 trials com a GP160, que foi o Vaccine e o HIV-AC1, e os trials com a GP120, que os mais conhecidos é o VAX-4 e o VAX-3. Entretanto, esses estudos foram interrompidos precocemente porque eles não preveniram a infecção pelo HIV. E, a partir daí, começaram a utilizar uma outra estratégia na produção de vacinas, que são justamente o quê? O estímulo de células T. E, a partir dessa nova estratégia, eles começaram a utilizar vetores virais recombinantes, como, por exemplo, o da varíola, e adenovírus com deficiência de replicação. Então, estímulo de célula T foi a etapa seguinte na produção de vacinas. Então, qual que é o racional, né? Como eu já disse, as células T são as principais responsáveis aí pela eliminação do HIV, então elas têm um papel importante no controle da infecção. Quando essas células surgem em uma pessoa que tem uma infecção aguda, então, quando o nosso organismo começa a produzir linfócito TCD8 específico, a gente tem aquele set point na infecção aguda, então é aquela queda expressiva da carga viral. E, além disso, né, quando o paciente ainda não iniciou o tratamento antirretroviral, são justamente essas células que vão contribuir para o controle aí da viremia, até a introdução da terapia antirretroviral. E a gente sabe, né, que esse controle pela célula CD8 ele não é eterno, senão a gente não precisaria usar antirretroviral, mas ele é uma via aí de ajuda para o controle da infecção. Então, o primeiro trial que utilizou, né, a estratégia de vacinas baseadas em células T foi o STEP Trial, que é o HVTN502, e ele testou uma vacina com adenovírus, né, o MRK, o adenovírus tipo 5, e ele foi testado contra o subtipo B, que circula em algumas regiões do mundo. Então, esse é um outro problema, né? Os vírus que circulam na América Latina, na América do Norte, são muitas vezes diferentes daqueles que circulam na Ásia e na África. Então, isso também é uma outra coisa que, na formulação de uma vacina, a gente tem que levar em consideração. Esse estudo foi interrompido, tá, precocemente, por um maior número de infecções entre os vacinados. Só que esse estudo, ele trouxe muitas lições para a gente. Então, ele foi o primeiro estudo que utilizou, né, um adenovírus aí com deficiência de replicação, que foi o adenovírus tipo 5. Então, o que aconteceu nesse trial? Tá? Pessoas que receberam a vacina e que já tinham anticorpos contra o adenovírus tipo 5 pré-existentes, elas apresentaram uma expansão dos linfócitos CD4 específicas após essa vacinação. E essa expansão de células T, ela pode ter se hospedado em locais vulneráveis da mucosa, que serviram como alvos da infecção pelo HIV. Então, essas pessoas que tinham anticorpos previamente, elas acabaram virando um grupo de risco quando elas receberam a vacina. Além disso, esses anticorpos neutralizantes específicos contra o adenovírus 5 pré-existentes, eles modificaram o risco de aquisição do HIV pela formação de imunocomplexos. E teve um grupo específico nesse estudo, que foi entre os homens HSH não circuncisados, que eles apresentaram a maior taxa de infecção entre as pessoas do estudo, justamente por essas duas justificativas que eu apresentei. E depois disso, a gente teve um estudo com um desenho muito parecido, que foi o estudo Fanbili, só que ele foi feito justamente na África do Sul, e a única coisa que mudou foi que foi utilizado o subtipo C do HIV. Esse estudo também não deu certo e foi interrompido precocemente. E daí veio uma terceira geração na produção de vacinas, tá? Começaram a cada vez mais mudarem as estratégias para tentar impedir esses problemas aí inesperados. Então, a próxima estratégia foi utilizar vacinas baseadas em DNA. Então, o estudo HVTN505 foi um estudo baseado, o primeiro estudo baseado em DNA. Então, ele utilizou o mesmo vetor, o adenovírus tipo 5, e uma plataforma de vacina DNA. Também foi um estudo que não deu certo, porque teve o maior número de infecções no grupo vacinado.
E esse estudo é o último aí da geração do passado, que é o RV144, é um estudo que foi realizado na Tailândia, é um estudo bem famoso aí no campo das vacinas, e ele foi um estudo que utilizou a vacina com vetor recombinante da varíola dos canários. E ele utilizou vários fragmentos aí das proteínas do HIV, e ele utilizou uma proteína bivalente, então, tentando estimular uma produção de anticorpos para diversos epítopos do HIV. E esse estudo ele teve um bom resultado. Ele teve 60% de eficácia aos 12 meses após a imunização. Só que, entretanto, depois de 3 anos e meio, essa eficácia da vacina caiu para 31%. Tá? Então, ele induziu resposta imune celular e humoral específica, diminuiu o risco de infecção, mas essa resposta ela não foi sustentada. Tá? Esse estudo ele gerou vários outros, tá, que foram baseados nessa estratégia. Eu não coloquei aqui na aula por uma questão de tempo, mas o RV144, ele abriu aí pelo menos uns 6 estudos na sequência baseados nessa estratégia. E o que temos, né, atualmente, né, as novas abordagens para uma vacina contra o HIV. Então, o Dr. Ricardo falou, a gente tem essa técnica aqui de imunização passiva, que vai utilizar esses anticorpos altamente neutralizantes, que eles são produzidos nas pessoas com infecção crônica pelo HIV depois de um certo tempo. Então, o que eles fazem? Eles inibem a entrada do vírus na célula hospedeira, impedindo a integração do HIV no genoma humano. Então, eles conseguem reduzir a viremia e conseguem diminuir o rebote de carga viral após a interrupção do tratamento. Então, o NIAID, ele descobriu aí há quase uma década 2 BNBs muito importantes para a gente, tá? O VRC01 e o VRC02. Então, o que esses anticorpos eles mostraram aí em estudos aí pré-clínicos? Que eles conseguiram neutralizar 91% dos isolados de HIV nas quais eles foram testados. Então, eles levaram à condução de novos estudos, chamados de estudos de prevenção mediados por anticorpos, que são os AMPs. E, atualmente, a gente já tem vários outros BNBs que foram isolados e que estão sendo utilizados nesses ensaios AMP. Então, esse VRC01 é um dos principais. A gente tem vários trials em andamentos no momento, utilizando uma estratégia para estimular esse anticorpo, justamente pela potência que ele apresentou nos estudos aí pré-clínicos. E uma das estratégias que a gente tem hoje em dia é você tentar alterar a sequência de aminoácidos desse anticorpo para criar um anticorpo muito mais potente. E eles já fizeram isso em laboratório, né? Eles adicionaram aí uma substância que modificou esse anticorpo e criaram o VRC01LS, que ele é uma forma aí de anticorpo que tem uma meia-vida 3 vezes mais longa, ele tem uma maior persistência em tecido de mucosa e uma afinidade de ligação 11 vezes maior para receptor FC. Então, essa é uma das estratégias que tem sido utilizada. Então, nós já tivemos alguns trials que já terminaram em relação à testagem desses anticorpos e mostraram algum sucesso. E temos estudos ainda em andamento, então a gente tem um clinical trial aí que está em andamento justamente para testar essa estratégia de prevenção. E o que a literatura tem mostrado de mais promissor com essa estratégia seria o quê? Utilizar uma combinação de BNBs. Por quê? Porque a gente sabe que um anticorpo apenas, ele provavelmente vai ser incapaz de bloquear a replicação do HIV. Tá? Então, teve um estudo que testou 4 anticorpos biespecíficos, então ele usou o VRC07 e o PG916, e ele conseguiu uma neutralização de 97%. E um outro estudo que utilizou anticorpos triespecíficos, aí com 3 desses BNBs, ele conseguiu uma neutralização de aproximadamente 99%. Tá? Então, quando foram avaliados em macacos rezos, esses anticorpos triespecíficos, eles geraram uma proteção de 100%. Em contraste, com 25%, por exemplo, quando o VRC01 foi usado isoladamente. Então, o que a gente conclui desse tipo de desenho de estudo? Que provavelmente vamos precisar de anticorpos para os diferentes epítopos do HIV, tá? Isso nos remete o quê?
como se fosse o tratamento antirretroviral. A gente não usa uma monoterapia para o tratamento do HIV, a gente precisa de uma terapia combinada para conseguir bloquear o vírus. Então, provavelmente, para utilizar essa estratégia com sucesso, como os estudos pré-clínicos já têm mostrado, a gente vai precisar de uma combinação de BNBs para conseguir chegar num sucesso maior. E uma forma de facilitar isso, né, seria transferir genes através de um vetor viral, para facilitar aí o nosso sistema imunológico de produzir cada vez mais diferentes tipos de anticorpos e também com uma potência muito maior. Então, se esses estudos forem bem-sucedidos, eles podem fornecer proteção. Um contraponto seria que provavelmente ele vai exigir injeções e infusões regulares, o que pode não agradar a todos, porque a maior parte dos estudos até agora são com infusões intravenosas, e o custo pode ser um fator limitante, né? Mas é uma estratégia. Falar um pouquinho das vacinas mosaico agora. Então, as vacinas mosaico, elas foram criadas justamente para quê? Para estimular anticorpos contra várias cepas do HIV. Então, é uma sequência de imunógenos diferentes, justamente para abordar isso. A gente precisa de anticorpos contra vários epítopos do HIV para conseguir ter uma resposta imune mais efetiva. Então, os ensaios mosaicos, eles usam o adenovírus 26, então não é o mesmo adenovírus que foi utilizado lá atrás no passado, tá? Então, existe um programa de vacinas mosaico, que é conduzido pela Janssen. Então, ele utiliza o adenovírus tipo 26 e a vacina Ankara modificada, que é chamado de MVA. Então, ele faz um reforço de proteínas ao longo do estudo e usa essa sequência de imunógenos otimizadas justamente para quê? Para abordar essa diversidade global do HIV. Então, a gente sabe que os vírus que circulam aqui não são iguais aos vírus que circulam no resto do mundo. Então, nós temos dois tipos de ensaio mosaico. O primeiro foi o estudo em Bocodo, que utilizou uma vacina tetravalente de adenovírus 26 e um adjuvante da GP140, clade C. Esse estudo ele foi realizado em mulheres sexualmente ativas em vários centros da África subsaariana. E a gente tem um outro estudo muito parecido, que é o estudo mosaico. O Brasil é um dos centros, então o estudo mosaico ele está acontecendo na América do Norte, na América do Sul e na Europa, e ele está estudando pessoas transgêneros e HSH. Então, qual é a diferença entre o Embocodo e o mosaico? Tá? O estudo mosaico, ele usa um adjuvante da GP140 bivalente, tá? Então, ele consegue estimular aí mais tipos de resposta imunológica, diferente do estudo Embocodo, tá? Então, essa é a principal aí diferença, induzir respostas imunes diversas no estudo mosaico. Então, o estudo Embocodo foi um estudo nesse aspecto que utilizou apenas uma estratégia. Infelizmente, o estudo Embocodo ele foi interrompido, tá? Porque ele teve uma eficácia baixa aí no grupo de mulheres vacinadas. Então, ele não está mais em andamento. Então, aqui são os resultados que foram apresentados no CROI desse ano. E o estudo mosaico, ele ainda está em andamento. Uma outra estratégia atual é utilizar a PrEP combinada com uma vacina, tá? Então, tem um estudo acontecendo na África também, que vai comparar regimes com o tenofovir entricitabina ou com o TAF entricitabina e mais 2 tipos aí de vacinas. E o que eles vão avaliar nesse estudo? Né? A taxa de infecção no grupo vacina e PrEP, os eventos adversos, e se há uma diminuição na prevalência do HIV que justifique esse regime de vacina combinado. Então, essa é uma outra estratégia, tá? Um estudo em andamento e os resultados estão previstos para o ano que vem. E aqui eu acho que é a vedete do momento, né, que são as vacinas RNA. Então, a gente já tem aí uma experiência com as vacinas contra a Covid e essa mesma estratégia tem sido utilizada já em alguns estudos contra o HIV. Quais seriam as vantagens? Né? Ela tem ausência de risco infeccioso, uma habilidade de modificar a imugenicidade e uma produção rápida e fácil. Tá? Então, nós temos um trial em andamento, que é do NIH. Ele está testando 3 tipos diferentes de vacina mRNA. Então, essas vacinas são justamente direcionadas aí para uma proteína spike encontrada na superfície do HIV, que facilita a entrada na célula. Então, o mecanismo de ação é o mesmo utilizado das vacinas contra a Covid.
Além disso, a gente tem outros 3 trials testando plataforma RNA, tá? Então, a gente teve o primeiro estudo, que foi o 01, o IAVI-01, que justamente ele tenta estimular a presença dos anticorpos VRC01, que foi aquele que eu disse que são os altamente potentes, tá? Então, 97% dos participantes que receberam uma vacina com esse prime, eles desenvolveram anticorpos contra o VRC classe 1. E qual que é o alvo desse estudo? É estimular células B progenitoras naive. Então, o que eles querem? Eles querem que essas células sejam acionadas por esse prime, tá? Para que elas consigam amadurecer e secretar anticorpos altamente neutralizantes. Então, isso vai conseguir a neutralização de muitas cepas do HIV, tá? Qual é o problema, né? Infelizmente, alguns estudos mostram que mesmo com esses anticorpos altamente neutralizantes sendo estimulados, eles só conseguem ser sensíveis para 30% das cepas, tá? E essa técnica é chamada de antibody to vaccine approach, que é a busca por BNBs, né, por anticorpos altamente neutralizantes. A gente tem um segundo estudo que começou esse ano, que é da Moderna, tá? Então, ele também utiliza essa técnica de germline target para estimular as células B. E ele é um trial que tem utilizado alguns tipos de vacina mRNA, justamente para estimular uma resposta imune aí potente. Então, começou em janeiro desse ano e também começou um estudo agora na África em maio. Então, mês passado, a gente também tem um estudo de plataforma mRNA que está correndo na África, tá? Uma outra estratégia para estimular ainda mais o sistema imunológico é utilizar nanopartículas e a técnica de electroporation. Então, as nanopartículas, elas vão acabar fazendo o quê? Elas vão estimular essa técnica de germline target. Então, justamente, elas vão lá na célula B, vão tirar aquela célula B, digamos que de um estado de dormência, e vão estimular essas células a produzirem anticorpos específicos, utilizando um domínio externo projetado, que foi criado justamente para quê? Para estimular o sistema imunológico a produzir aquele anticorpo específico. Então, essa é uma estratégia, o uso de nanopartículas. Também temos novos adjuvantes, eu não vou falar o nome de todos aqui, mas eles vão aumentar as respostas imunes e a magnitude de proteção da vacina, é uma outra estratégia. Temos também a utilização de vacinas na mucosa, tá? Então, a vantagem sobre a imunização parenteral seria uma aplicação não invasiva, um estímulo de respostas imunes sistêmicas e de mucosa robustas, mas elas devem superar as barreiras aí físicas e químicas da própria mucosa para gerar uma resposta imune robusta, tá? Tem uma taxa de absorção menor, por quê? Porque elas podem ser degradadas pelas enzimas que estão presentes na mucosa, como as proteases e as nucleases, tá? Além disso, as superfícies mucosas, elas estão colonizadas por micro-organismos comensais, que seria um outro fator aí que poderia prejudicar o sistema imunológico, e o microbioma, ele pode justamente fazer o quê? Mudar esse repertório de células e influenciar a resposta aos imunógenos da vacina. Então, já estou terminando, nós temos outros vetores virais que estão sendo testados, então a gente teve o adenovírus tipo 5, o adenovírus tipo 26, a gente tem também o 35, e a gente tem uma outra vacina mosaico que está sendo testada, que é com adenovírus tipo 4. E essa vacina, ela combina esse mosaico com adenovírus tipo 4, tá? E ela está sendo utilizada na formulação de cápsulas de revestimento entérico. E elas vão poder ser administradas oralmente ou até com uma formulação aquosa para administração intranasal. Então, são outras estratégias que estão vindo. E o último estudo é o HIV-Cor 0506, que ele utiliza também 3 vacinas com vetores virais. Uma delas é a plataforma de adenovírus de chimpanzé, que é usada na vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, que é a Shadox, tá? Combinada com o vetor da vacina Ankara modificada, com 2 vetores da vacina Ankara não modificada. Então, essa é uma outra estratégia. E também existem estudos tentando utilizar o citomegalovírus, tá? Projeto combinado de vacinas. Então, vacinas futuras devem promover a proteção contra o HIV através de abordagens variadas,
capazes de provocar mais de um braço do sistema imunológico. Então, por exemplo, uma combinação de vacina com PrEP, vacina com microbicida ou com outro método de prevenção. E para concluir, apesar de décadas de pesquisa e investimentos em vacinas anti-HIV, até o momento nós não temos nenhuma vacina licenciada. Não é exagero pensar que o sucesso para uma vacina ainda pode exigir várias pesquisas, além de plataformas vacinais diversas e estímulos para diferentes locais do sistema imunológico. Então, mesmo com conquistas significativas na prevenção de infecção pelo HIV em populações de risco, isso não substitui a necessidade de uma vacina eficaz, mas que leva uma demanda aí de alto investimento. Muito obrigada.